Vamos todo mundo, né? Eu vou lá tirar fotinho e depois vou pra casa. Tô pronta. Não tem vinheta hoje? Depois a gente coloca na edição. Ah, tá bom. Tá gravado mesmo. Eu olho pra câmera lá, né? Oi, gente, boa noite. Olha só, eu tô muito feliz que eu estava com saudade de estar aqui no Plasticast. Tô muito feliz que eu estou aqui hoje com meus dois amigos, Nívia Pinotti, e hoje nós temos uma surpresa, porque tem mais um colega nosso, cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Koji, e ele também tem pós-graduação em nutrologia e vai falar sobre um assunto muito interessante, que é como é que a genética pode influenciar na obesidade. Vocês acham que a genética pode alterar, pode influenciar na obesidade, pode determinar a obesidade na gente? Então, bem-vindo, doutor Rodrigo. Tudo bom? Obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite, doutor Nívia, tudo bom? Uma ótima noite. E doutor Pinotti? Boa noite a todos. Vocês estão empolgados, interessados nesse assunto também? Eu tô bem empolgado. Até porque o Grêmio joga hoje, né? Também tô empolgado. Doutor Rodrigo, eu separei algumas perguntinhas para você, porque eu sei que você faz um teste nutrigenético, né? Isso. Eu queria saber o que é, fala pra gente o que é o teste nutrigenético e como é que ele funciona. Tá. Basicamente, como é que funciona os testes hoje em dia, né? Essa tecnologia avançou com o tempo e hoje é um pouquinho mais simples a realização desse exame, né? Hoje, o mais comum que a gente acha, até em teste de farmácia, alguns, independente do local e do laboratório, é confiável, é através da saliva. Ou o swab, né, que é como se fosse uma escovinha que a gente passa na mucosa oral, ou o próprio saliva pelo cuspe mesmo. Então, depende muito do laboratório e da logística do exame em si. E ele vai fazer com que essa saliva tem células do nosso corpo, né, da mucosa oral, que contém a nossa carga genética. E o laboratório, por uma série de exames que não é tão simples assim, muitas vezes demora até de 20 a 40 dias úteis para sair o resultado, vai analisar a nossa carga genética e, especificamente nesse caso da nutrigenética, ele vai avaliar como a nossa genética, nossos genes, eles vão conversar, comunicar com os nossos nutrientes e a alimentação e os compostos bioativos. Tá, então o que a gente avalia nesse teste nutrigenético de uma forma geral, assim? Porque para as pessoas entenderem, então a gente tem todo o nosso desenho, todo o nosso DNA em todas as células que a gente tem no corpo, né? Isso. E aí, para coletar, fica mais fácil na mucosa da boca, na mucosa oral, porque é mais fácil de coletar e é o mesmo que a gente tem no corpo inteirinho, para as pessoas entenderem. E o que esse teste determina? Só um adendozinho com relação a essa coleta, né? Como você falou que tem em outras regiões do corpo, algumas vezes, por conta de tabagismo muito intenso, ou tem alguma alteração da célula da mucosa oral, o resultado não consegue avaliar completamente a carga genética. Aí, nesses casos, sim, precisa da coleta do sangue. O padrão ouro da coleta, hoje em si, o material, ainda é o sangue. Tanto é que quando você vai pesquisar doenças genéticas um pouco mais avançadas, que não é a nutrigenética em si, câncer ou algumas outras alterações, o sangue ainda é a opção de escolha. Mais fidedigno. Isso, mais fidedigno. Mas como a ideia da gente, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, talvez, dos polimorfismos, que é uma parte de como a gente avalia essa parte da nutrigenética, na saliva é o suficiente. Tá? E como é que é o exame em si? Especificamente pensando um pouquinho mais nessa parte da obesidade, da nossa saúde, do dia a dia, digamos assim. Ele vai variar um pouquinho de laboratório para laboratório, tá? Tanto quais genes vão ser avaliados, como os SNPs, que a gente chama que são os polimorfismos, e como ele vê e interpreta esse laudo. O laboratório que eu costumo trabalhar mais, ele é um pouquinho mais abrangente, ele faz como se fosse uma abrangência de todos os estudos mais recentes que tem, e faz como se fosse o que a gente chama de um score poligênico. Ele vai ver vários genes e fazer como se fosse uma média ponderada, dependendo do peso científico de cada alteração, e te dar uma nota para saber qual a tua predisposição a uma doença, ou uma alteração do metabolismo, ou uma alteração específica que te leva, por exemplo, à obesidade. Então, não é somente um gene em si que vai te dizer que você tem essa predisposição. Tá? São vários. Isso, são vários. Aí tem a divisão é como se fossem setores da saúde.
predisposição à obesidade, uma série de genes diferentes e várias abordagens diferentes, várias áreas. A questão do metabolismo do lipídio, questão do metabolismo do carboidrato, dos micronutrientes também, a questão do sono, a qualidade da pele, a bioenergética, que é muito importante também, tanto na obesidade como no envelhecimento, né, que é basicamente como o nosso corpo funciona e combate os radicais livres, por exemplo. Então, tudo isso é detalhado e, dependendo do laboratório, o laudo vai até quase 100 páginas. Nossa, que super interessante. Tem alguma dúvida aí? Não, eu quero perguntar algumas coisas assim pro Dr. Koji, mas antes eu queria agradecer a tua presença aqui. Para quem não sabe, o Dr. Koji é um excelente cirurgião plástico. Está abandonando a cirurgia plástica, eu brigo com ele por causa disso. E ele está mais indo para o lado da nutrologia. O Dr. Koji talvez seja o médico que eu acredito ser o homem mais estudioso aí que está ao nosso redor. Estuda bastante mesmo, né, Dr. Koji? Muito obrigado por estar aqui, tá, amigão? Eu considero você um grande amigo aí, então obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, eu queria te perguntar, Koji, assim, na prática, essa questão dos exames genéticos, assim, porque é um exame caro, né? Até onde eu sei, não é para qualquer pessoa, né, fazer e tal. Agora, em que momentos que você acha importante na tua avaliação do paciente fazer esses testes genéticos? Assim, qual que é o momento que você fala, não, aqui vai ser importante a gente chegar a ter esse exame laboratorial? Quando que você faz isso daí? Com relação aos valores, é uma coisa que está sendo mais interessante com o passar dos anos, vamos dizer assim. Como qualquer tecnologia que chega na área da saúde, principalmente, quanto mais comum eles têm, ou quanto mais valor a gente vê em resultados, mais empresas se interessam e mais concorrência vai ter. Então, a gente vê que os valores estão caindo muito no passar dos anos. Por exemplo, antigamente, uns 3, 4 anos atrás, um exame genético desse, que não era tão completo quanto hoje, né, que tem mais estudos, você conseguia talvez por R$4.000. Hoje a gente já consegue esse mesmo exame mais completo por cerca de R$2.000, dependendo, e lógico, tem essas promoções, o laboratório muda um pouquinho, então entre 500 e R$2.000 a gente consegue, dependendo do quão completo você quer esse exame. Tem opções menos completas, então isso é bem interessante. Eu acho que a indicação clássica, a gente pode dividir em 2 pacientes. Tem um paciente que quer ter o conhecimento mais completo desde de cara, então nesse caso a gente já oferece essa opção, por mais que seja um pouco mais custosa, digamos assim, inicialmente, mas se você for pensar que a sua genética, a princípio, não muda, o exame vai valer para sempre. Então, sempre vai ser um exame útil para você para o resto da sua vida. Lógico que com tecnologias, genes vão ser descobertos, complementas, mas essa genética sua não vai mudar. Tá? A não ser que tenha alguma coisa muito atômica, que não é o nosso caso, graças a Deus. E a outra opção seria, por exemplo, estamos num tratamento, vamos pensar um pouquinho nesse foco da obesidade. É um paciente que tenta emagrecer, não consegue, tem dificuldade, não tem resposta ao tratamento da maioria, não tem aquela facilidade que outras pessoas têm, já fez vários tratamentos que, teoricamente, era para ter uma resposta maior, não teve, a gente investiga um pouco mais. É como na própria cirurgia plástica, né? A gente faz os exames pré-operatórios e, às vezes, a gente vê que tem alguma coisa diferente e a gente tem que aprofundar mais um pouco nos exames. Eu acho que mais ou menos a lógica é a mesma. Então, quando a gente acha que tem alguma coisa que não está funcionando também e era para funcionar, vale investigar mais. E isso, às vezes, muda completamente a conduta e a maneira de abordar esse paciente. Entendi. O Dr. Elódia e Dr. Nívio, vocês pegam também, se deparam com pacientes que estão com sobrepeso, lipodistrofia e tal. O que vocês observam como a principal causa da obesidade nos pacientes de vocês? Dr. Nívio. Olha, eu acredito que hoje em dia a gente vê que é o estilo de vida. O principal é o estilo de vida. Um paciente que normalmente o perfil dele é um paciente que está estressado, vive num centro urbano, né, tem pouco tempo para suas atividades ou do cotidiano, não faz muito exercício físico e se alimenta com alimentos ultraprocessados. E realmente, às vezes, ele tem vontade de mudar, mas às vezes falta orientação e falta mudanças de hábito. E acho que esse seria um fator que a gente vê como mais comum, né, nos pacientes que nos procuram com lipodistrofia. E você, doutora Elódia? Eu concordo com o doutor Nívio, realmente o estilo de vida, né, que a gente é mais cômodo, mais sedentário. E o que é obesidade? É você estar ganhando mais e gastando menos, ou seja, a pessoa que não se exercita tanto, que tem
muita atividade de trabalho e não atividade física, ela está queimando menos as calorias. E também, em contrapartida, está ganhando mais porque a nossa alimentação ocidental é uma alimentação muito pobre em nutrientes e rica em açúcares e gorduras fracos, açúcares simples, por exemplo. Então, a gente tem uma grande absorção de açúcar, né, na nossa alimentação. Tem açúcar em tudo, até no pão, no alimento salgado tem açúcar concentrado. Esse açúcar simples que é absorvido de uma forma muito alta, e o organismo não está preparado para jogar fora, ele está preparado para guardar qualquer alimento, qualquer energia que você consuma. Então, ele vai realmente armazenar todo esse carboidrato de uma forma de gordura. E também tem muita relação, eu observo, com ansiedade e depressão. O estresse do dia a dia. O estresse do dia a dia. Eu queria... Desculpa. Não, porque assim, o que eu observo nos meus pacientes, a grande maioria que está obeso é por causa dos hábitos alimentares. Mas o Koji tocou agora há pouco numa situação que eu acho interessante. Às vezes a gente se depara com um paciente que ele está fazendo tudo bonitinho. Ele está se alimentando bem, ele está fazendo atividade física, ele está tendo uma dificuldade para emagrecer. E aí a gente vê que ele tem aquela famosa resistência insulínica, né? E aí eu queria puxar daí para o Koji, daí você pode perguntar também, né, Dr. Nívio, junto. Mas eu queria saber, Dr. Koji, existe alguma coisa relacionada da genética com essa questão da resistência insulínica? Porque isso é outra causa de obesidade e eu vejo em alguns casos de pacientes meus com essa situação, e eles fazem tudo bonitinho, a gente faz a melhora alimentar dele, ele faz atividade física, a gente entra com algumas medicações, suplementações para baixar a resistência insulínica, mas ainda é um caso mais difícil para emagrecer. Então eu queria a sua opinião sobre essa questão, se existe esses testes ou não, para comprovar isso ou não. Na verdade, o teste em si, ele avalia também o metabolismo do carboidrato, né? Nessa análise, tem tanta predisposição para a questão do próprio diabetes, né? A chance de quem tem a resistência insulínica desenvolver, ou pré-diabetes desenvolver o diabetes, né? Que não é somente o carboidrato em si, só a glicemia, e também tem a questão da resistência insulínica, né? Que a gente vê que ele anda muito lado a lado com a obesidade, essa questão. Tanto é como se fosse o ovo e a galinha, a gente não sabe necessariamente qual veio antes, qual veio depois, ou às vezes os dois casos, tem casos que vem antes e tem casos que vem depois, na verdade tem tanto o ovo como a galinha. Então, tem a predisposição genética também que a gente avalia a tendência de, por exemplo, tem casos de pacientes ou de colegas que são esbeltos, mas treinam direito, comem direito. E mesmo assim, você vai analisar um exame de sangue, não genético, tem uma hemoglobina glicada quase de pré-diabético. E faz tudo 100% certo. Aí, coincidentemente ou não, a gente fez um teste genético lá atrás, conseguiu sentar e conversar e viu que ela tem essa predisposição a ter um metabolismo de carboidrato, vamos dizer, deletério, com essa tendência. Então, teoricamente, se ela não fizesse tudo certinho, ela já seria pré-diabética ou diabética. Então, tem toda essa questão. Mas o principal que a gente tem que levar em consideração é que essa alteração não necessariamente quer dizer que ela vai ter a doença ou a alteração. Vai depender muito do que a gente faz. E muitas vezes não é fácil. E também não é falta de vontade. Mais que seja simples na nossa cabeça, é que realmente, se você for ver exatamente tudo que precisa ser feito, é simples. A gente sabe o que precisa. Mas para o indivíduo, às vezes, não é tão simples assim. O dia a dia, essa mudança. Porque, como a gente sabe pelo OMS agora, né, a obesidade é uma doença crônica. Não é mais uma falta de vontade. Não é tipo falta de vergonha na cara, como o pessoal falava antes. Né? Então, como é uma doença, precisa de um tratamento, de um acompanhamento e, às vezes, só controle. Então, isso está mudando muito a cabeça dos médicos de como eles vão abordar e, muitas vezes, até como vão passar medicamento. É como se fosse o próprio diabetes ou a própria pressão alta, né? Então, às vezes, precisa de medicação, mas se você muda seu estilo de vida a tal ponto, a medicação deixa de ser necessária. Então, é algo que a gente tem que pensar muito mais para frente e muda bastante isso. Não, acho... Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava no departamento de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um departamento mais focado para a questão de doenças, e tinha doenças metabólicas, né? Então, por exemplo, são aquelas doenças raras, né? Que você vê que tem alguma deficiência enzimática que vai levar, então, às vezes, por exemplo, a amiloidose, né? Questão deletéria. E dentro disso estava surgindo também essa parte, imagina, isso já faz um tempinho, né? Que era a questão do estudo da genética aliado, então, à alimentação. Isso já faz mais de 10 anos. Hoje a gente avançou muito, como você falou, né?
O primeiro genoma que foi decifrado foi milhões, né? Demorou anos. Hoje você consegue já em pouco tempo Avança. Foi em fazer a 2000, replicação. 2003 que teve o sequenciamento do genoma humano Então, e custou 450 milhões de dólares. Olha só a loucura. hoje você consegue por um custo bem menor, com um tempo bem menor. Sim. E já está, assim, então, entrando na questão do proteinoma, né? Já decifrar como é que são as proteínas que são desenvolvidas. Mas o que eu quero chegar um pouquinho antes é assim, então, isso já está se estudando há tempo. Claro que demora-se para você passar de um tempo de estudo para a parte de aplicação clínica. E hoje o que a gente está querendo trazer aqui é que nós temos ferramentas disponíveis para já ajudar o nosso paciente de uma maneira que até fiquei impressionado, que o custo não é um custo que eu achei que era até maior. O doutor Pinotti perguntou, né? Diminuiu Que a gente viu que está diminuindo. E provavelmente vai diminuir mais no Sim. futuro, que nem alguns exames complexos que nós tínhamos. Então, eu queria chegar no ponto da discussão é o seguinte. Hoje nós temos um paciente que chega no seu consultório com a queixa que a gente estava conversando aqui, né? De que está mais gordinho, quer emagrecer e que ele quer a orientação do que fazer. Qual que é a sua proposta hoje, então, que o paciente chega ali? O que seria a questão de orientação dele e como que a gente pode adicionar, então, a questão dos testes genéticos que vai auxiliar? Como é que você trata hoje o paciente que vai lhe procurar? Eu, basicamente, acho que desde a faculdade, desde antes da cirurgia plástica, desde a época da cirurgia geral e dos plantões que a gente passa na vida, eu sempre costumei tentar ver o paciente como um todo, tá? Não como um exame, não como uma doença, tá? Ou seja, na hora que a gente vai atender um paciente, a gente tem que realmente conversar e ouvir o que ele está falando. Por mais que na nossa cabeça possa parecer simples ou nada a ver com a queixa em si, a gente tem que ouvir que às vezes a gente vê alguma link, correlação com essa alteração, vamos dizer assim, né? Então, são os detalhezinhos que vão fazer toda a diferença. Então, hoje, que eu brinco um pouquinho aqui, até na época do plantão, os donos dos hospitais não gostavam de mim, né, que eu conversava muito, e muitas vezes nem medicava o paciente saía melhor, porque às vezes realmente ele só quer conversar. Mas na consulta em si, a gente tem que avaliar toda uma anamnese completa. E hoje em dia não é simplesmente tipo o que você come, que exercício você faz. Então a gente tem que avaliar toda essa questão emocional, como vocês falaram, do estresse. Tem que avaliar o sono, é super importante e ninguém dá muito valor. Nós médicos mesmo, a gente não dá valor. Só quando a gente está perto de aposentar que a gente vê que faz falta. Aí a gente quer dormir o dia inteiro, né? Então já está idoso, não consegue aproveitar. E sem um sono, você vai engordar. É quase sinônimo. Então, se você não tem um sono de qualidade, o seu corpo não funciona bem, não tem um metabolismo adequado, então tudo não funciona. Então, eu acho que a anamnese tem que ser mais voltada para o paciente como um todo. Até hoje tem, eu acho que em Harvard também tem a medicina do estilo de vida. Eu acho que isso é um resumo bem interessante do que você tem que abordar, na verdade, em todo paciente, inclusive na cirurgia plástica. Mas eu acho que, voltado quando é uma doença mais crônica, não transmissível, a gente tem que pegar tudo, porque não é só uma peça do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é enorme. A gente tem que juntar todos os fatores possíveis para alcançar. Então, quando chega um paciente com obesidade, que realmente, eu acho que hoje, como eu sou cirurgião plástico, não é a maioria, como alguns colegas da nutrologia, tem muita paciente que me procura para otimização cirúrgica, então muda um pouquinho a maneira de pensar. Mas quando vem pensando na obesidade em si, eu tenho que ver desde a infância, às vezes, para entender o que aconteceu. Uma coisa que é muito comum que a gente vê na cirurgia geral, principalmente quando a gente passou, né? Que um gatilho super comum, principalmente nas mulheres, é a gravidez. Muitas vezes a paciente era esbelta, magra, engravidou, virou obesa mórbida. E tem as genéticas que têm a suscetibilidade também da obesidade pós-gestacional. Tem toda uma correlação. Então, a gente tem que ver muita informação. Por isso, a minha consulta, pessoal... Tem colegas que não são muito de conversar muito assim na consulta, fica surpreso que às vezes eu passo até 2, 3, 4 horas com um paciente na primeira consulta. Que às vezes o paciente demanda um pouquinho mais para poder pegar a informação, para avaliar. Por isso que nesse caso, normalmente no primeiro momento, eu não costumo pedir o exame genético. Eu acho que é muita informação que o paciente não vai captar e não é a base. Da mesma maneira que na cirurgia plástica, não é o exame que vai ditar a cirurgia. É a conversa e a anamnese. Não é o que o paciente está pedindo. A não ser que o paciente já venha com um exame genético, eu posso ter dado uma olhada. Mas, normalmente, eu prefiro, a primeira consulta, conhecer o paciente como um todo. Depois disso, entre os exames, eu sempre ofereço para, numa próxima consulta, avaliar. Porque
na hora que eu vou conversar com o paciente, tem muita informação. E a gente tem que ter cuidado também que essas informações, como eu falei mais cedo para o Pinotti, não vai dar o diagnóstico. Tá? Então, só porque você tem uma predisposição, um dos exames que a gente vê, por exemplo, da ApoE, é Alzheimer, uma chance de ter Alzheimer. Então, não quer dizer que você vai ter. A gente tem um caso recente do Chris Hemsworth, lá, o Thor, que ele viu um exame que é uma chance grande. Então, ele quis se aposentar, quis aproveitar a vida, tudo. Pode acontecer, mas quando você sabe dessa predisposição, que não é uma certeza, por mais que seja uma chance muito maior, você tem como tentar modular essa genética para diminuir a chance. E mesmo que você não faça nada, pode ser que você não tenha essa doença. Mesmo que você faça tudo errado, mas você está aumentando a chance. É tipo quem fuma e quem não fuma. Quem não fuma pode ter câncer de pulmão, mas quem fuma tem uma chance muito maior, mas ele pode não ter câncer de pulmão. Então tem essa logística, né, que nossos avós, eu bebo e fumei, nunca tive nada, e você está aí com medo. Não é bem assim. Cada indivíduo é um indivíduo diferente. É aí que entra a epigenética, né? Isso. É a chance de você conseguir modular o teu genoma, né? O genoma pode ser expresso ou não através do que você... do em volta, né? Do que a gente usa, que a gente chama de epigenética. Na verdade, é epigenômica. Nome parecido, mas é quase isso mesmo. Então, como o ambiente vai agir. O ambiente, a alimentação genética, e tudo para modificar, expressar ou não o gene. Então, às vezes você tem um gene para obesidade, mas você tendo um ambiente que favorece a não obesidade, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se exercita, tudo, você pode silenciar esse gene. Silenciar eu acho que é uma palavra muito forte, mas controlar um pouquinho melhor, vamos falar assim. Porque ele sempre vai estar lá. Sim, o gene vai estar lá, mas ele não vai se expressar, né? Isso que é interessante. Nós sabemos que também, eu acho que é muito legal a gente trazer, porque assim, a gente tem que também levar para o nosso público que está assistindo as informações para eles conseguirem ver e também entenderem o que a gente quer dizer, né? Porque às vezes a gente começa a ver questões que são realmente profundas, né? E a gente tem que, às vezes, passar isso para as pessoas. Mas então, assim, se o paciente chegou lá, fez a consulta com você, eu tô querendo fazer só o caminho do nosso paciente. Doutor, então, ele vai ver questões que nós falamos aqui, né? Porque o que eu acho mais legal aqui do grupo é que a gente sempre trabalha não só com paciente específico para cirurgia plástica, mas sim como um todo. E eu achei muito legal que você está trazendo mais um elemento que a gente pode utilizar nas nossas consultas para auxiliar nosso paciente. Então, além de a gente avaliar a questão de alimentação, exercício, qualidade, nós temos uma ferramenta que nós podemos aproveitar para trazer, então, a parte genética dele também. E que vai se relacionar com todo que a gente está conversando. E nisso, a gente consegue, então, trabalhando com a parte genética dele, como que eu consigo saber para modular, então, esses fatores? Porque eu quero chegar no ponto assim, o paciente veio conosco, passou ali. Doutor, não estou conseguindo emagrecer. Já tomei Ozempic, faço a questão, estou me alimentando bem, estou com o nutricionista, estou fazendo exercício, já fiz a lipo, emagreci, agora eu estou parecendo voltar a engordar. O que a gente pode trabalhar com ele, então, agora nisso? Isso aí é bem mais complexo, tá? Essa ideia, tá? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo. Eu esqueci o nome do programa, desculpa, é que isso é o que a gente vê que acontece. Sim, e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor para ajudar nosso paciente? Então, eu queria dizer que é mais difícil. Tem um programa na TV, americano, se não me engano, que pega os super obesos, fazem para perder, tipo, quem perde mais quilos é o campeão do programa. E fizeram um estudo científico bem detalhado com uma dessas edições para acompanhar ao longo dos anos esses perdedores, como eles evoluíam. E qual é o principal que às vezes até dá um pouquinho de desânimo para alguns pacientes, né? Esses pacientes perderam, eles tiveram uma alteração metabólica da taxa metabólica basal deles, ou seja, a termogênese, tudo mudou. Eles estavam mantendo um peso adequado. Porém, mesmo fazendo tudo igual, que fez eles perderem, o corpo, ele acha que está sendo agredido, né? Que o corpo da gente não é tão inteligente quanto a gente pensa, né? A gente que é inteligente, mas o corpo, ele só vê reações químicas e subentende o que está acontecendo. Por exemplo, se você está obeso e você drasticamente diminui a quantidade de caloria muito rápido, ele vai pensar, estão me agredindo, eu tenho que combater. E como é que ele combate? Controlando a gente e liberando hormônio para você comer. Então, muitas vezes você é aquela compulsão do nada, tipo, a pessoa fica um mês regrado, comendo quase nada, zero low carb, por exemplo, ou intermitente. Do nada, vem um gatilho e você come sem controle nenhum. Isso é o cérebro que a gente está controlando, porque ele está acostumado com o que a gente oferece ao longo da nossa vida. Então, se você está acostumado o corpo de um obeso comendo a quantidade que o obeso come, então, na hora que você tira,
vai fazer falta. Então, é um processo que não é 1, 2 anos seguindo. É uma coisa que tem que mudar para sempre. Então, não pode ser tão drástico. Tá? E nesse estudo, mostrou que a tendência do corpo da gente sempre é voltar para a fase inicial. E tem alguns estudos, principalmente na parte de metabolômica, que fala também, e nessa parte de microbiota, principalmente, que tem gente que fala até os 3 anos ou até os 5 anos, a sua microbiota nessa fase inicial da vida, seja dos 5, 7 anos, não importa exatamente, depende do... Ela não muda, e sempre que você modula, ela tende a voltar. Então, se você está com uma microbiota de obesidade desde o começo também, isso influencia. Você vai ter que modular isso para o resto da vida, com dieta, atividade física, probióticos, se for o caso, tem toda uma logística. Então, o seu corpo sempre vai querer voltar para a estaca zero. Então, é uma coisa que é para o resto da vida realmente. Por isso que a cirurgia plástica é super interessante, muda a vida das pessoas, mas se a cabeça não muda, o corpo vai voltar. Então, isso não é tão simples assim, nessa parte. A genética ajuda, principalmente a ver, às vezes, onde está alterando. Por exemplo, ela tem a parte da bioenergética, desse gasto calórico menor. Então, ele vai ter que gastar mais do que os outros. Tá? Um exemplo clássico é o do próprio FTO, por exemplo, né? Que é o gene da obesidade, o primeiro mais famosinho que apareceu, e todos os exames genéticos hoje avaliam. Então, o que acontece muito é que quem tem essa alteração, além de ter mais vontade de comer e ter menos saciedade, ele vai ter um gasto calórico diferenciado. Então, pegamos aquela recomendação da OMS mesmo. A recomendação da OMS é a gente fazer 150 minutos de exercício físico moderado por semana. Para um paciente sobrepeso ou obeso que tem essa alteração do FTO, 150 não é o suficiente. É 300 para cima. Ele tem que fazer mais do que... Para conseguir manter, não é para emagrecer. A recomendação da OMS é manter a saúde, não é melhorar a saúde. Então, a pulgazinha, o probleminha é bem mais profundo e tem que ter um pouquinho mais de esforço. Mas a gente sabe que não é tão simples essa mudança. Então, a gente tem que estar do lado do paciente sabendo que vai ter vitórias, mas vai ter quedas. E isso é normal, não faz parte do processo. É igual quando a gente vê em qualquer processo, tipo da cirurgia da bariátrica mesmo. O paciente desce, sobe e fica, depois recupera um pouco. E mesmo recuperando 20%, 25% da perda, é considerado um sucesso de cirurgia, porque o corpo se adapta. Então, é bem complexo isso, mas a genética eu acho que ajuda muito a tentar nortear e facilitar um pouco essa dificuldade. O conhecimento. Isso, porque senão, imagina, você vai ter que fazer tudo que a gente conhece que é pro bem. Ninguém aguenta da noite pro dia mudar tudo. É muita coisa. Por isso que nas minhas recomendações eu nunca peço para mudar tudo. Tem um principal que eu acho que é o foco e eu vou mudando o resto aos poucos para o paciente não espanar. Porque ele não aguenta. Ele vai ficar com raiva de você, vai ficar com raiva dele e não vai querer te ver. Dr. Nível, você não fez um curso em Harvard sobre qualidade de vida? Sim. Que Na Mayo Clinic. E o que você pode trazer para a gente aí sobre essa questão de qualidade de vida, o estresse? Ele falava de alimentação, o que ele falava? Sim. Foi na Mayo Clinic, quando eu fui para lá, a discussão que estava tendo naquela época era que os estudos estavam todos convergindo que você trocar um fator vai te ajudar, mas que você consegue o melhor resultado quando você trabalha todos os fatores que a gente está falando aqui. E um dos fatores principais que eles viram, junto com a alimentação, era como você enfrenta os estresses do dia a dia. E por quê? Porque é a questão relacionada à saúde mental, que vai dar um gatilho para tudo. Você vai fazer o exercício vai te ajudar a conseguir segurar mais a questão do estresse. Uma alimentação saudável vai também te ajudando. Então, a qualidade de vida ela vai envolver todos os fatores que você tem. E aí entra nesse sentido que a gente estava conversando, né? Tipo, por que a gente não emagrece às vezes comendo? Porque falou, não está dormindo bem. Sim. Se você se estressa, você chega a certa hora e diz, não vou cuidar da minha alimentação, não vou se está depressivo, não vou fazer exercício. Vou querer alimentos de autossatisfação, né? Para melhorar a minha dopamina. Então, você vai comer coisas que vão te ajudar a saciar aquela questão que você está sentindo que o problema é mais embaixo. E acho que isso é um avanço que vai ter que a gente não tem como voltar atrás, né? Você tem que começar a entender que nós não somos isolados, né, de tudo. Posso comer alface o dia inteiro? Posso. Vai faltar o quê? Vai faltar os nutrientes. Se eu não dormir, não consigo metabolizar. Não metabolizando, outro dia também não estou com gasto energético. Mas eu queria entender agora dos colegas, assim, como é que você trata então, doutor Pinotti? O nosso paciente chegou lá no seu consultório, fez a cirurgia,
Eu sei que você vai acompanhar o paciente também no pós-operatório e quer emagrecer. Como é que você trata esse paciente? Tá. Eu vou aproveitar depois e perguntar para a Elódia complementar, porque a Elódia tem um curso de emagrecimento. Então, depois eu queria que você resumisse para a gente, porque é bastante coisa, né? Sim. Mas aonde você vai fazer mais os pontos importantes, assim. Eu, geralmente, quando eu preciso que o meu paciente emagreça, eu mando para o Dr. Koji. Agora, quando o paciente não passa com o Dr. Koji, algumas coisas eu sempre vou orientar, né? Eu aprendi muito com o Dr. Baracate, com o Dr. Lei Ribeiro sobre alimentação. E toda essa alimentação que eles passam é o que eu passo para os meus pacientes fazerem. Então, o primeiro ponto seria mudar a alimentação. O segundo ponto importante que a gente aprende muito hoje é a questão da atividade física, né? Então, eu acredito muito que a situação de você ganhar músculo, fazer atividade física, é um outro ponto muito importante. Batendo somente nessas duas teclas, tendo uma alimentação saudável e ganhar músculo, você vai estar dando saúde para o paciente. Consequentemente, esse paciente tende sim a emagrecer. Terceiro ponto que eu acho muito importante é o que vocês já falaram aqui também, que é a questão do sono, né? Eu procuro ajudar muito meu paciente a dormir. Então, nesses casos, eu uso muitos suplementos, principalmente a base de melatonina e GABA, para o paciente conseguir dormir melhor. E o último ponto é sempre a questão do estresse, né? Ver onde esse paciente está com estresse e tentar melhorar, passando algumas orientações relacionadas a isso. Então, eu bato muito nesses 4 pontos. A alimentação, atividade física, sono e estresse. Esses 4. Perfeito. Doutor Elódio, por favor. Tá. Eu fiz o secar e definir em 28 dias. Que eu quis fazer um método prático para ajudar as pacientes a conseguirem chegar no peso ideal antes da cirurgia plástica. Então, a ideia é emagrecimento de uma forma saudável, só através de táticas, nenhum remédio, e mantendo, né, o tônus da pele e a musculatura. Então, é bem completo. Eu passo não são dietas, são orientações mesmo que a paciente vai conseguir emagrecer o que ela deseja, ela vai saber como emagrecer. Então, eu começo com um tipo de dieta para desintoxicar e depois entro numa dieta mais forte, aliada a jejum intermitente, e tem, assim, 50 aulas. Então, a pessoa fica o tempo todo lá comigo. Tem higiene do sono, tem meditação para dormir, tem o apoio de uma psicóloga também para ajudar na parte do estresse, da depressão, que eu falei que elas têm muito, e ansiedade. E também tem o apoio de um personal trainer, tem exercícios diários que elas conseguem fazer. Até para pessoas que são extremamente sedentárias, que estão acima do peso, elas conseguem. Então, é uma introdução gradual, dia a dia. Eu fico lá falando com elas o tempo todo, são mais, como eu falei, mais de 50 aulas, em que elas conseguem chegar no peso ideal. Eu ensino, e no final ainda tem algumas dietas que eu oriento para elas continuarem a vida, para não voltarem. E tem alguns suplementozinhos, alguma coisa que eu coloco também, mas tudo de forma muito prática, porque não é uma consulta, né? Não é a pessoa indo no meu consultório. Então, eu fiz isso para as pessoas que não têm acesso mesmo, não podem passar numa nutricionista, não podem passar no Dr. É um Koji, programa, doutor Elódio, que você tem completo. pela internet? Eu faço lançamento agora em dezembro, agora começo de dezembro, vou lançar de novo. Então, assim, já tem algumas meninas que estão lá num grupo para... a hora que lançar, elas serem avisadas para poder fazer esse programa inteirinho. São mais de 50 aulas. Tá. É bem abrangente mesmo. E quem faz realmente, tem vários depoimentos que a relação delas com a obesidade, o controle que elas têm com o peso, elas começam a entender. É como se fosse tudo que a gente estuda e aprende, eu condensei de uma forma bem prática mesmo. Perfeito. Dr. Koji, eu vou aproveitar a tua presença aqui, né, e o teu conhecimento. Vou mudar um pouquinho a questão dos testes genéticos
Eu acho muito interessante porque eu acho a minha consulta de 1 hora e meia longa, até os pacientes reclamam e por isso que eu não mexo muito com nutrologia, né? E por isso que eu e o Dr. Koji a gente trabalha junto, né? E o Dr. Koji também faz uma consulta. Eu acho que todos nós, né? A gente avalia muito bem essa questão humana, né, do paciente. Mas vamos lá. Eu queria passar para a pergunta do Dr. Koji assim. Você tocou num assunto que eu acho super importante que as pessoas não dão muita atenção, que é o sono. Então explica pra gente por que o sono, Dr. Koji, ele pode engordar um paciente. Basicamente, né, para não ficar uma conversa muito complexa, ficar mais fácil de entender, no sono é quando o nosso corpo ele meio que vai reparar tudo que aconteceu ao longo do dia, ou vai reorganizar todas as, por exemplo, as memórias pra gente dos aprendizados ao longo da noite, que é dividido nas suas fases dos sonos, né? Tem as fases, primeira fase, segunda fase, o sono REM, que é um dos mais importantes. E a ideia principal é que, nesse momento, é como se toda a nossa bateria do dia fosse gasta nas atividades e recarregada novamente para um novo uso, mas não somente a bateria em si. O nosso corpo como um todo, ele vai ser reativado durante o sono, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu achei interessante nos estudos que eu fiz também do sono, né? Coincidentemente, meu TCC da nutrologia foi sobre melatonina e o sono. E mudou um pouquinho a minha cabeça nas indicações e quando usar, quando não usar. Que inclusive tem país que é com receita controlada, porque tem seus riscos que a gente acha que não tem. Que o sono varia muito a quantidade de horas de pessoa para pessoa. Aquela ideia do 8 é aquele estudo geral observacional que a gente chama de uma população grande, que é a média. Por isso a gente tem pessoas que dormem bem e se reparam e têm uma vida boa com 4 horas, raro. E tem gente que precisa de 10 horas para funcionar, que também é raro. A média é 7 a 8 horas. Então, por isso que a gente sempre começa com a média. E na conversa e com o feedback do paciente, ele vai falando para você, 7 a 8 horas não funciona, não adianta. A gente vai tentar descobrir onde está esse erro, né? E a estratégia do sono, acho que no curso que o Nível fez na Mayo, e a medicina do estilo de vida, né, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida, é o sono. Ele observa que a química e a bioquímica que acontece durante o sono é super importante, e não somente a questão da 5, 6 horas, 7, 8 horas. Lógico, vamos pensar assim, se você tem a necessidade de 8 horas, que é a média global. Quando você dorme somente 6 horas, você pode se sentir bem no outro dia. Parece que recuperou e está tudo certo. Porém, a divisão do sono nas fases, ela não é iguais, digamos assim, na primeira metade e na segunda metade. Então, a proporção principalmente do sono REM muda muito e ele é muito mais condensado nas últimas horas de sono. Então, por exemplo, se o seu corpo necessita de 8 horas e você dorme 6, você vai se sentir bem no outro dia, mas às vezes você vai ver que algum aprendizado novo você não está pegando, tem alguma coisinha que a médio e longo prazo vai te incomodar, você vai ter um risco um pouquinho maior de lesão no exercício físico, você vai ver que na prática você vai sentir o problema, mas você precisa dessas 2 horas finais para recuperar e reparar completamente o seu corpo. Então, isso cada pessoa vai saber e você não vai ter realmente a certeza, né? E além disso, a gente vê muito essa questão da parte da antioxidação, desse combate aos radicais livres também, que não é só durante o dia que acontece, né? A gente sabe que a melatonina, ela parte da reação bioquímica que, no meio do caminho, tem tudo a ver com a serotonina também. Então, tem muita relação com o estresse e a depressão. Todo o metabolismo dessa parte, desde do triptofano, toda essa relação, tem muita relação. Então, o sono, ele é como se fosse o grande maestro da reparação total em todos os aspectos da sua vida. Então, eu acho que realmente é uma coisa essencial e a gente não dá realmente o devido valor. Tem a questão do ciclo da metilação também, né? Sim. Quando o paciente metila muito, ele não vai dormir bem, né? Uhum. Porque vai fazer alteração ali. Isso é bem interessante. É uma pergunta mais pessoal agora, então. Por exemplo, um paciente que tem apneia do sono, que ronca, ele pode ter uma dificuldade maior para emagrecer, então. Também. Na verdade, não só emagrecer, né? Se você for pensar nessa questão tanto da memória antioxidação e anti-inflamação, o paciente que tem apneia do sono, você vai ver a qualidade do sono dele quando você faz todos os testes, né? Que, infelizmente, o reloginho da gente, o smartwatch, não funciona tão bem para isso, tá? Mas ele só ajuda para algumas outras coisas que nos estudos não é tão fidedigno assim, tem que ter um exame um pouquinho mais concreto, né? Uma polissonografia, principalmente. Você vai ver que essas faltas
fazem com que a sua fase do sono altere. Então, você, às vezes, nunca chega no sono REM. Você tem primeira fase, segunda fase e nunca vai chegar no sono REM, que é o maior reparador da gente, digamos assim, principalmente da memória. Então, essa apneia não vai só atrapalhar a sua esposa, por exemplo. Vai ser, a médio e longo prazo, péssimo para você. E, consequentemente, com o seu corpo não dá o restart, você se inflama mais, você se oxida mais e engorda mais também. Porque também são formados alguns hormônios, né, durante essa Também. fase de sono profundo. Inclusive o GH, Hormônio né? de crescimento. Uhum. E então tem uma alteração realmente. Se você não dorme bem. E curiosidade, tem como saber, tem algum teste genético também que avalia o sono? Na verdade, não exatamente o sono, mas o SNP que a gente chama, né, que é o polimorfismo do clock, coincidentemente, né, o relógio, ele avalia justamente, na verdade, o teu estilo de vida em relação ao dia. O que isso quer dizer? Na verdade, tem vários tipos de clock que estão surgindo agora, mas o principal que a gente vê é se você é uma pessoa diurna ou noturna. E isso influencia o como você vai funcionar ao longo do dia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa diurna, não vai colocar atividade à noite que não vai te fazer bem. Você tem que dormir cedo e acordar cedo. Se você é uma pessoa noturna, você vai acordar tarde e dormir tarde. Esse é o seu metabolismo. Se você for contra isso, não vai te fazer bem. E mesmo se você for uma pessoa noturna, para não ter essa confusão, não significa que você vai ser, por exemplo, sua profissão ideal é uma profissão noturna. Não. Você tem que dormir à noite e trabalhar, viver durante o dia. Mesmo que à noite pegue. Tem os estudos que mostram, principalmente médico, plantonista, porteiro, aumenta muito a chance de câncer, inclusive para quem faz a médio e longo prazo essa troca do dia pela noite. Por mais que você não se sinta mal, se acostume, que o corpo da gente se acostuma. Mas não funciona tão bem, né? Que, por exemplo, a própria melatonina, ela é influenciada na liberação endógena, né? Não suplementação, pela luminosidade. Então, se não tem luz, ela não funciona. Se você está acordado sem luz, não vem o estímulo correto. Então, os picos de melatonina mudam. Então, isso muda o sono, muda tudo também. Posso falar da melatonina? Pode. Pode. Porque esses dias eu estava na farmácia ali para comprar alguma coisa e vi que agora tem melatonina em bala. Goma de Sim, mascar. Gummy, né? Aí eu olhei assim, Tem nos cara, Estados Unidos. agora já pras tem, crianças. agora... Não, tem. E eu olhei assim, eu fiquei em dúvida, né? Tipo, qual o seu impacto de eu dar melatonina, então, para os meus filhos em goma de mascar ou comer aquela melatonina? Então, vamos falar um pouco da melatonina, se me permitem? Não, acho fantástico, porque você tem um cara que entende de melatonina, o Dr. Koji. Né? E eu aprendi com ele ali que é a dose mínima para fazer os efeitos e tal. Então fala, Koji. Quantas pra gente. balas? É que eu não sei a dose da bala em si, né? que varia de marca para marca, né? Mas essas que tem na farmácia, dose tudo pequena, né? Provavelmente, Menos de 1 miligrama. normalmente a dose da Anvisa, eu não entendi exatamente o porquê a Anvisa decidiu assim, mas é 0,25, normalmente 0,21, dependendo. É que a Anvisa, ela transformou em suplemento. Então, para ser suplemento, ela não pode falar que tem dose terapêutica. Ela fala que é um suplemento. Pode ser que seja isso, mas nos estudos, e normalmente é fora do Brasil esses estudos que tem mais fidedignos, a dose para função dela, né, que não é para todo mundo, então nem todo mundo precisa da melatonina, não vai funcionar tão bem, mas ajuda muito em alguns casos, 2 miligramas no mínimo. Ou 2 seja, miligramas. Ou seja, se vou pegar a gotinha, que é a dose usual, ou o comprimidozinho absorvível, normalmente é sublingual, talvez seja a gominha também, você precisa de 10. 10? Por vez. 10 gotas? Por vez. Lógico, depende do peso, um pouquinho, tem toda a logística, mas é a média para um paciente de 70 quilos, mais ou menos. Nos estudos. Tem gente que com menos funciona bem. Mas qual é o grande X da questão, que é meio que por isso eu acho que, se não me engano, no Reino Unido, é só com receita e não é para qualquer um. Como é um suplemento, o controle da Anvisa é muito menor. Não tem aquela rigidez das medicações. Então, dependendo da marca que você compra, se não for de confiança, o que está falando que tem X, tem 10X, tem 20X, tem outras substâncias no meio. Então, a gente não tem esse controle na suplementação. Então, é meio difícil nisso, a não ser que seja um laboratório ou indústria que você confie muito. Então, por isso que, às vezes, você está tomando uma quantidade recomendada e tem ou efeito a mais ou a menos. Então, por isso é super importante, se você confia no seu médico, por exemplo, ou no nutricionista também que pode passar, siga os laboratórios que ele confie. Porque muitas vezes tem outros laboratórios que estão surgindo muito, né, que querendo ou não é uma indústria que está crescendo muito nos últimos anos. E, graças a Deus, no Brasil está com muita indústria boa hoje, laboratório muito bom, que antigamente a gente ia comprar só importado, que não podia. Então, confie muito nessa recomendação, que o teu médico, no geral, vai saber bem o que está fazendo. E a melatonina para criança? Na criança, os estudos não têm muito respaldo, digamos assim. E, se você for ver, é contraindicado em lactente
e grávida. Porque eu vi que os pediatras estão agora indicando melatonina para as crianças. Mas tem esse risco que, como não tem muito estudo, a gente não sabe se é teratogênico, não sabe como é que vai funcionar essa alteração, que é um hormônio, né? Querendo ou não, a melatonina, né? Sim. E tudo que é hormônio e mexe com um pouquinho com a questão do GH, do hormônio, né? Então, na criança, a gente não tem muito estudo de segurança. Então, se eu não me engano, no Reino Unido, é acima de 12 anos que pode usar. Certo. Livre. A não ser aquelas recomendações XYZ, né? Mas o clássico do clássico, você quer pensar, a indicação perfeita que para todo mundo pode servir. Vai viajar para fora, jet lag. Sim. Prepara antes e continua depois. É a clássica, mas tem outras indicações também, que dá para usar bastante. Eu acho uma das coisas mais importantes antes de você entrar com a melatonina, o teu quarto, na hora de dormir, ele tem que estar totalmente escuro. Não pode ter TV ligada, luzinha acesa, de nada. Esse é o primeiro ponto. Aí, se isso aí já está sendo feito e ainda tem uma dificuldade de dormir, aí vai entrar alguma medicação, alguma suplementação. Mas a gente tem que ficar muito atento e deixar esse recado. O principal ponto para fazer a gente dormir melhor e ter a produção de melatonina é um quarto escuro, sem luz nenhuma, bem escuro, bem escuro. Então não pode ter televisãozinha, não pode ter luzinha acesa, nada. Nem celular, né? Não. Porque às vezes não adianta celular longe. o pediatra querer passar a melatonina e a criança ficar dormindo com TV ligada. Ou tablet, né? Então, ou tablet e tal. Né? Então esse é um ponto que eu acho também importante. Deixa eu fazer uma pergunta para o Dr. Koji. Você falou do FTO, que é o gene da obesidade, certo? Um dos, né? E me fala do MC4R, tá? É um outro gene. Como é que ele pode influenciar na obesidade e no emagrecimento? Eu considero o MC4R como se fosse meio que o maestro da fome da saciedade, praticamente, né? Por mais que o FTO a gente saiba que tem essa relação com a saciedade, né? Na verdade, por exemplo, quem tem alteração do FTO tem muita questão da hiperfagia, né? Comer demais, não conseguir controlar o quanto parar. E também tem a questão da predileção por alimentos mais densamente calóricos, né? O FTO. O MC4R, ele participa de uma cascata de metabolismo, de realização a nível cerebral, né? Principalmente hipotálamo, que ele vai ser influenciado tanto pela grelina, que é o hormônio da fome, né, que a gente chama, como também pela leptina, que é o hormônio da saciedade, como também pelo GLP-1, que a gente está bem na moda hoje em dia, né? Os análogos do GLP-1, né? A semaglutida, né, por exemplo, né, que é o Ozempic hoje em dia, ou o Wegovy, né, também, que é o nome mais específico para obesidade. Né? Eu não sei se vocês sabem que o Ozempic em si, ele foi feito para diabetes, né, para o diabetes. No Brasil se usa muito para obesidade porque não chegou ainda o que já está autorizado, que é o Wegovy, que deve chegar no ano que vem aqui. Tá? Mas a substância é a mesma, que é um análogo do GLP-1. Tá? Então, o MC4R, ele, na verdade, ele vai te ajudar na saciedade e no metabolismo energético, no balanço energético. Ele vai fazer com que você aumente seu gasto energético. Mas, quando você tem, vamos dizer, muita grelina, ele vai bloquear a ação do MC4R. E se você tem muita GLP-1, ele vai estimular. Então, é um joguinho de uma balança que vai tentar fazer esse equilíbrio. Por isso que o FTO, que tem muito a ver com a grelina, quando ele está alterado, ele vai alterar também o MC4R. E se você tem, por exemplo, um FTO que você vai estimular mais a grelina, mais sensível à grelina, e tem um MC4R que vai ser contra a saciedade, digamos assim, então são duas funções que vai te dar uma chance muito maior de obesidade. Por isso que a ideia desse score poligênico, que a gente chama, né, que é a análise de vários genes, não só um para dizer, tipo, FTO alterado vai ser obeso. Não. Tem todo um peso para avaliar. Então, você vai vendo, quanto mais alterações genéticas que sejam desfavoráveis para a obesidade, por exemplo, maior a chance que você vai ter obesidade e mais trabalho que você vai ter para não ficar obeso. E aí você orienta o que para um paciente assim, que tem esses polimorfismos? Então, depende muito, né? Porque cada polimorfismo tem um detalhezinho interessante. Por exemplo, com relação à saciedade do FTO, o fato de você aumentar mais fibra ajuda a saciedade. Uma recomendação que eu dou, que é básica, tem paciente que até ri um pouquinho, é a questão do mindful eating, né? Que sempre que você for comer, óbvio que eu sei que às vezes não dá, deixa o celular de lado, foca na comida e que você vai automaticamente mastigar mais. Então, isso faz diferença, porque quando a gente come muito rápido, o estômago não manda sinal a tempo para o cérebro para se dizer, você comeu demais. Então, você come muito rápido, vai dar ruim. É o slow food. O slow food que está ficando na moda de novo agora. Eu falo sobre isso lá no programa. Isso faz muita diferença, ajuda né? muito. A pessoa fala, mastigue 30 e tantas vezes. Então, Sim. A cada vez. Então, se a gente for fazer isso, é 1 hora comendo. Nós somos treinados, né? Na cirurgia, você comer rápido. A gente é treinado a comer rápido. E não é legal.
A própria faculdade da gente faz isso, né? Ah, Eu na lembro que na faculdade. faculdade de cirurgia geral, principalmente na residência, eu tinha uma opção. Ou eu almoçava em 3 minutos, ou eu comia uma coxinha. Eu prefiro almoçar em 3 minutos, mas quando foi peixe, eu quase me engasguei com a espinha. Mas tem que ter esses cuidados. Mas, mas isso é a prova que tudo é opção. Todos os meus colegas iam na coxinha. No final da Muitos residência, colegas engordaram. tudo obeso. É. Eu fui o único magro, mas fiquei magro demais, né? Porque eu também não treinava nada, não fazia nada. Pegava maçã intermediária. É uma opção. Mas tem uma coisa interessante do sono, assim, um dos pontos era assim, tem treinamento para você dormir rápido. Do exército, né? É do exército. E por incrível que pareça, funciona. Porque assim, é a questão de você... É padronizado, né? Mas o que eu falo pra minha esposa, que ela demora mais pra dormir do que eu. Eu durmo em 5 minutos. Mas como é que é esse treinamento? Você faz uma mentalização, na verdade, sequencial, de você relaxar uma parte do corpo. Ah, tá. Você vai fazendo uma imaginar... meditação. Isso, é um planejamento que você vai ali. Mas foi treinado porque, assim, como você tinha que pegar e descansar naquele momento que você estava sem batalha, sem tudo, você tem que estar descansado, porque você fica 24 horas acordado no meio de uma batalha, 48 horas. Então, no intervalo que você tem entre um período e outro, você tem que dormir. Isso na cirurgia geral a gente aprende também, né? Porque entre as cirurgias você tinha que dar aquela descansada. E você dorme, eu durmo em 5 minutos. É uma coisa muito louca, porque a gente também estava treinado e você tem que descansar entre os intervalos da cirurgia. Mas tem um treinamento. E isso pode ser replicável. E da mesma maneira, assim, a questão de mudanças de hábitos que você tem, que no início é mais difícil, mas depois de um período aquilo começa a ser naturalizado. E a alimentação, eu acredito que é um fator que você pode e deve treinar também. Que se você começa a pensar o porquê que você come daquele jeito, né, ou porquê que você se alimenta daquela forma, é difícil você mostrar hábitos que você foi adquirido na infância. Mas você nota que, por exemplo, estava falando da diabetes, você vê que pacientes ou da população americana, quando muda para, digamos que é onde você tem mais essa questão, quando muda para algum outro local, ou para o interior, ou para países, diminui a taxa de diabetes. E ao contrário também, né? Populações externas, quando mudam para um centro que você tem... Porque assim, o que estava falando da coxinha, porque você tem a disponibilidade daquilo a baixo custo. E quando você não tem a disponibilidade daquilo, você tem que fazer sua própria comida, ou comer de uma maneira mais saudável. Eu sinto inveja, às vezes, do Dr. Pinotti, que chega com o seu potinho. Só que não precisa só sentir inveja, tem que fazer o quê? Copiar o Dr. Pinotti. Levar o seu potinho saudável lá para comer. De vidro, natural. Chega a ser até bonito, assim, uma obra de arte. Em volta dele, né? Eu vejo que é uma obra de arte, a maneira que ele monta sua alimentação diária, Dr. Pinotti. Parabéns. Isso aí é minha esposa, não sou eu, não. Isso é minha esposa que faz. O segredo é casar bem, né? Mas é questão de mudanças de hábito, né? Sim. E acho que a gente pode se programar para ter hábitos melhores. E que influencia na nossa própria genética também, né? Também. E se você for pensar essa questão do hábito, é interessante que tem alguns genes que influenciam também até na disposição da atividade física. Tá? Por exemplo, o BNDF, que é um dos genes que a gente gosta de falar também, que eu gosto basicamente de falar, basicamente ele faz com que você dê mais substrato para o teu cérebro, bem resumidamente, através do músculo principal, né? Que, tanto na liberação de miostatina, a própria irisina, que a doutora Elódia gosta bastante. Então, ele vai fazer com que no cérebro ele fique mais ativo, chegue mais sangue e a cognição melhore, melhora a memória, melhora tudo. Através desse BNDF, né? Que é o fator derivado do cerebral, né? Basicamente. E quem tem alteração genética para a produção desse BNDF, ou seja, quando ele está em falta ou em menor quantidade, na verdade, que nunca falta 100% nesse caso, ele gosta de malhar. Porque o malhar, a musculação, o treino, que seja o aeróbico, vai liberar BNDF e ele tem relação com a serotonina e a dopamina. Então, dá prazer. Então, eu tenho alteração. Então, quando eu vou treinar, me sinto bem, então eu quero sempre treinar e eu vou querer treinar mais. Então, por exemplo, quem tem essa alteração, que é o Gzinho que a gente chama na genética, né, nesse caso, ele vai gostar do treino. Então, na hora que você for passar um treino para ele, ou vou pedir para treinar, ele vai focar no treino, porque vai dar prazer. Então, a gente tem que achar qual treino dá prazer para ele não abandonar. Já quem é o Gzão, por exemplo, é aquele cara que odeia, não tem disposição, arruma desculpa para tudo. Então, não adianta você falar para ele que o treino é bom, vai te fazer bem e que a médio e longo prazo vai te dar prazer. Porque para ele não dá tanto prazer. Então, nesses pacientes, você tem que tentar focar mais numa meta
numa meta palpável e no objetivo. E não adianta, por exemplo, você tem que perder 50 quilos. Isso não é uma meta palpável para ele. Mas tem aquele que é um magro de ruim também, né? Tem. Que o pessoal fala. Tipo a doutora Elódia, né? Assim, que é elegante. E não interessa o que ela faça, ela continua elegante, né? Então... Eu sou magra de ruim mesmo. Viu? Ó, eu digo. A genética é boa. Apesar que a doutora graças Deus, Elódia, ela lipa muito também, né? Então, ela já também faz os Também, 150 minutos por dia, eu acho, né? Então, ela já consegue fazer Não, a vocês meta. também lipam também, vocês correm também, né? Que a gente fala que quando a gente faz a lipoaspiração, a gente está correndo, né? Como se fosse uma corrida. Uhum. A gente queima. E a gente também, então... eu gosto de trazer assuntos que são interessantes também. Mas, por exemplo, essa questão do exercício. Tem testes genéticos pra gente identificar isso também, então? Tem essa questão da disposição. Na verdade, não é tipo certeza, tipo, você tem isso, tem disposição, não tem disposição. Mas é a tendência. E nos estudos mostra que muda. Tem uns estudos que ele testa, por exemplo, se você quiser parar com tal treino, você para. Ele vê que a genética de quem para mais é mais desfavorável ou menos desfavorável. Então, tem essa correlação. E especificamente do exercício, também a gente vê os polimorfismos que tem relação a qual tipo de exercício é mais interessante para você no sentido de tanto ter menos lesão como você gostar mais. Por exemplo, no meu teste genético, eu sou 75% força, 25% resistência. O que é que isso quer dizer? Que eu não nasci para correr. Eu posso ser campeão se eu me esforçar muito e correr demais, mas eu tenho mais chance de lesão e eu não vou gostar muito. Por isso que eu não gosto de correr, realmente. Depois que eu fiz o teste, eu fiz, tem tudo a ver. Então, a proporção do fibra 1, tipo 2, muda também de cada um. Então, a gente tem essa tendência, por exemplo, se você é mais força e você fizer algo de força, teu corpo foi feito para isso. Mas tem muitos casos de campeão profissional que quase todos os profissionais hoje, as equipes que realmente investem, tipo Flamengo, o Corinthians, eles fazem, a seleção brasileira faz os testes genéticos. O Inter não, né? Eu não sei. Mas eles fazem um teste genético e adaptam tanto a dieta como a atividade física e horário de descanso baseado nisso também. Então tá lá dentro, que a gente não vê, mas tá tudo lá dentro já. Acho que o teste genético da doutora Elódia e do Dr. Pinotti deu 100% coração, né? Mas assim, é que a gente não tem muito tempo. Eu queria entrar num ponto agora que seria legal a gente perguntar assim, beleza, tenho então a questão genética. Tem algum medicamento que eu posso tomar, então, baseado na minha genética, que eu posso dormir menos? Ou comer de uma maneira melhor? Ou que vai diminuir esse impacto? Ou seja, é aquele lado que, na verdade, a indústria daqui a pouco quer trabalhar. Ou seja, eu sei o teste genético. Eu posso criar medicamentos que eu possa não precisar dormir tanto, durmo menos, que eu possa melhorar, comer de uma maneira que eu não precisa fazer tanto exercício também? Ainda não, porque se você for pensar como é que funciona o corpo humano, não é uma alteração que vai mudar o sono. É muita coisa envolvida, né? Eu gosto de fazer um gancho com, por exemplo, quem fez aquela pesquisa da cirurgia da enxaqueca, né? Que foi o cirurgião plástico que inventou, que eu acompanhei, por sinal. Quando você corrige um gatilho da enxaqueca, por exemplo, para quem acredita, né, na cirurgia, muitas vezes não é curada a enxaqueca, aparece em outro local. Então, muitas vezes, é o mesmo que funciona com as medicações ou suplementações. As medicações elas são feitas, muitas vezes, numa área específica da cascata metabólica. Quando a gente altera isso, tem toda uma outra cascata que muda todo. Então, por exemplo, não vai existir ainda, porque não vai mudar a genética. A questão da melatonina ela é vendida como você não precisar dormir tanta quantidade. É isso que eles falam? Não. Pensa na questão, por que as pessoas tomam melatonina? Para dormir melhor. Para dormir melhor. Mas se elas não mudam os hábitos de noturnos, não mudam a cama, o tempo, elas estão tentando fazer uma bengala na utilidade de usar a melatonina para não ter necessidade de dormir de uma maneira adequada, ou seja, como se fosse aquilo. É um pensamento errôneo, não é assim que funciona, infelizmente. Infelizmente, o ser humano age dessa maneira. Então, a gente tem que trabalhar nas outras questões, que isso pode ser um auxílio, mas não é que vai impedir de você dormir 3 horas usando melatonina. Não é uma fuga, tem que ter um médico especialista para orientar, né, as pessoas. Né? Ele tem muito detalhe. Ajuda, mas ele pode atrapalhar. Por exemplo, se você for pegar um teste de farmácia, é muito perigoso, porque se ele não tiver um profissional para orientar e vai ver o laudo, ele vai seguir esse laudo como se fosse a verdade absoluta da vida dele. Por isso, se você tem uma alteração no teste genético, não quer dizer que você vai ter que mudar a sua vida. Às vezes, você já está fazendo o correto para você. É só para se adaptar. E muitas vezes o laudo é muito genérico. E a gente já chegou no ponto da gente escolher o medicamento baseado na epigenética? Não na epigenética. Existe o teste farmacogenético,
que ele vê como sua genética age para algumas medicações. Não são todas as medicações que tem, mas é muito bem utilizado, por exemplo, na parte da psiquiatria. E para o Ozempic e outras similares? Existe do Ozempic já. É? O teste genético para saber se funciona em você. Ozempic, essas Saxenda questões? eu não sei, mas o Ozempic já existe. É? Para saber se funciona. Por isso tem paciente que não funciona o Ozempic. Dentro da estética, Dr. Koji, por exemplo, tem teste genético para emagrecimento, tem teste genético para pele, flacidez? Tem teste genético para celulite? Celulite, indiretamente sim, não diretamente falando. Quais são os testes que tem? Assim? Não, deixa ele falar primeiro da pele e da flacidez que me Ah, interessou. então. E aí eu quero saber também, para você complementar, se a pessoa tem alteração em pele e flacidez, o que você recomenda? Tá. Tem várias alterações que possam ter na pele da questão da flacidez, né? Um exemplo clássico que tem é como o seu organismo metaboliza o colágeno. Então, tem alterações que, por exemplo, o exame que eu gosto de trabalhar bastante, tem a parte que é só saúde da pele, né? Tá. Que vê... São dois pilares principais. Colágeno, que a gente sabe que é estimulador de colágeno hoje em dia, né? Seja tecnologia, seja produto injetável, né? Que a gente tem, seja alimentação, que tem muita influência também com relação a isso. Ele vai ver se você tem uma taxa de degradação maior ou menor, e se você tem que consumir mais. Não tem como. Porque a gente sabe que o colágeno é necessário. Isso. E não é qualquer colágeno, né? É um colágeno, principalmente o peptídeo de colágeno, né? Por mais que no começo, por exemplo, eu não acreditava muito que o colágeno oral, dependendo do colágeno que a gente tomava, vai para a pele. Não é que ele vá para a pele. Por mais que ele seja um produto proteico, né? O colágeno é um tipo de proteína, ele não funciona exatamente como a proteína se for o peptídeo de colágeno, principalmente algumas marcas registradas que a gente não precisa falar nome, mas que funcionam. Tem os estudos mostram que na pele melhora muito. Mas óbvio... Ou seja, você ingere o peptídeo e você absorveu o peptídeo. Isso, você vai absorver o peptídeo, por mais que ele não seja... aminoácido. Por mais que ele seja uma proteína, ele vai principalmente para a pele. Ele foca para a pele. A tecnologia foi feita para ser isso. Obviamente, parte dele vai virar energia, vai ser usado para outras coisas, mas melhora a qualidade da pele também. Então, o uso do colágeno oral funciona e é comprovado com biópsia, inclusive. Pode falar o nome. O Verisol é o principal. É o Verisol. E tem um teste... o teste genético tem algum teste geral, global, que eu posso fazer para ver todos os genes? Então, praticamente tudo que a gente conversou aqui, tirando algumas exceções discretas, tem na maioria desses testes que a gente chama nutrigenética, mas ele não tem só a parte da nutrição. Ele pega como um todo. Vê risco cardiovascular, vê se você tem predisposição ao diabetes, à pressão alta também, a hipercolesterolemia, a alteração do lipídio, carboidrato. Vê o geralzão, digamos assim. Que esse é o teste que é um pouquinho mais caro. E hoje em dia, principalmente por conta de testes de farmácias que estão muito em conta, por mais que não seja de uma qualidade tão confiável, dependendo da marca, as grandes laboratórios estão fazendo testes mais simples, reduzidos, com menos informação, mas com informações importantes para quem não pode pagar tão caro. Mas é bem mais limitado, mas ajuda bastante para começar. Então tem sim. Tops. Fala um pouquinho sobre NQ1. Tá. O NQ1 também é um gene que hoje em dia, na verdade não hoje em dia, mas já há algum tempo está muito na moda, principalmente para quem conhece a coenzima Q10. Tá? Então, quem tem essa alteração, esse polimorfismo, vamos dizer, desfavorável ao metabolismo da ubiquinona, né? Não vai ter a transformação da coenzima Q10 para sua forma ativa. Ou seja, você vai fazer o uso do suplemento e não vai ter a resposta. Então, você vai estar meio que jogando dinheiro fora. Então, para esses pacientes que têm essa alteração, eles precisam fazer uso da forma ativa. Da mesma maneira que eu estou pegando um gancho para, principalmente, mulheres que querem engravidar. Sim, que a gente tem essa reposição com ácido fólico, né? Então, se você faz uso do ácido fólico e você não tem alteração, você tem uma alteração desfavorável do metabolismo do ácido fólico, não adianta nada. Você vai ter que fazer uso da sua forma ativa do metilfolato. E mesmo assim, acompanhando com o médico para ver as alterações dos exames, né? Não é só realmente repor. Porque é uma coisa que... Eu não sei se vocês sabem também, na época que eu estava estudando mais isso, o próprio ácido fólico, eles tentaram fazer uma dose muito mais alta, porque tudo é governamental, né, para diminuir a questão da malformação dos bebês, né? Sim. E foi visto que dose elevada demais aumenta a chance de câncer de cólon. Sim, sim. Então, tudo é um equilíbrio. Hoje em dia... Tudo é dose, né? Entre o veneno e o remédio, né? É precimetilfolato, não é ácido fólico mais por isso, né? É muito mais e funcional. E a ubiquinona no lugar da coenzima Q10. E a metilcobalamina também, né? Tudo na forma ativa, porque tem esses polimorfismos mesmo. Mais uma pergunta? Não, eu queria fazer, então, a minha última pergunta, né? Quando a gente estuda a nutrologia, a gente aprende muito
que se você tiver hábitos corretos, você não fica refém da genética, né? Então, até que ponto você, como médico, você acredita que a pessoa fica ou não fica refém da genética? Tá. Isso é uma Pergunta fácil, É né, uma pergunta Dr. bem Koji? capciosa, né? Mas eu gosto de pensar assim, tá? Existem alterações genéticas raras, tá? Que essas raras são aquelas que realmente dão diagnósticos, síndromes que realmente muda. Tem paciente até que não sobrevive muito tempo. Síndrome cística tem os negócios Isso, importantes, né? até do próprio metabolismo, né, que a gente vê. E tem as alterações que a gente fala que são as comuns. Esses testes genéticos que a gente comentou aqui agora, eles só focam nessas comuns, que são esses polimorfismos, né, que a gente fala que é 1% ou mais de toda a população. Então, são relativamente bem comuns. Então, essa genética, o próprio teste genético em si, as alterações, eles não vão dar um martelo dizendo diagnóstico você vai ter. Então, a genética não controla a gente. Ela pode facilitar a sua vida ou dificultar. Esse é o principal. Tanto é que parte dos exames genéticos é favorável para a gente ter um metabolismo melhor, mas ele vai te ajudar muito. Eu gosto da questão da dieta, né? Por mais que eu não passe dieta por opção, eu sempre trabalho junto com nutricionista, eu acho que eles gostam bastante disso, eles sabem mais que a gente, e esses cálculos são bem demorados, né? Então tem que dar valor ao que eles fazem. O tipo de dieta, pela genética, pode não ser o ideal para você. Tem muita relação, principalmente com o FTO, não é, por exemplo, às vezes o seu corpo, seu metabolismo, sua genética, não é feita para o jejum intermitente, não é feita para cetogênica, não é para low carb, ou às vezes é temporariamente funcionante para você. Então isso que a genética ajuda a nortear um pouquinho até na escolha do tipo de dieta. Isso ajuda também. Legal. Me preocupa uma situação. Não sei se as pessoas elas estão preparadas para receberem algumas positividades de testes genéticos também, né? Porque às vezes a gente vai tocando a vida e de repente você vai numa cartomante, você vai e recebe um teste genético que você é positivo para um câncer, né? O quanto isso aí não deve mexer com o emocional e tal, né? Então a gente tem que estar preparado para isso aí também, né, Dr. Koji? Esse é um dos motivos que faz eu não pedir para todo mundo de cara. Por isso que eu acho que é importante, principalmente com um profissional para falar com você. E na hora por mais que o exame seja do paciente, a gente foca no que é mais importante. Né? Então tem algumas alterações que eu não vou nem comentar, que não vai fazer diferença na vida do paciente e realmente às vezes atrapalha. Porque se você for pegar uma paciente que é muito, vamos dizer, manipulável por palavras muito fortes, vai falar, você tem chance de obesidade. Ele pode simplesmente falar, eu tenho chance, minha genética é essa, então desisto, não vou fazer nada. Isso é um risco que pode acontecer, então tem que ter muito cuidado. E não é isso que funciona, só que você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas a questão da orientação genética, agora lembrando quando eu estava na faculdade, tem testes que são bem específicos. Que se você tem positivo, a chance que você tem é muito grande. Então, por exemplo, alterações do Parkinson. A gente falou do Alzheimer. Tem específicos testes que daqui a pouco tem Alzheimer juvenil. Então, tem testes ali que você tem que ter uma orientação. Porque se você sabe que você vai ter alguma coisa ali, o teste está positivo, a chance é muito, muito alta. E aí você tem que ter alguém para te orientar naquele teste. E a discussão é aquela coisa, vale a pena pedir esses testes ou não? Por quê? Você vai estar preparado para saber que daqui a pouco, com 60 anos, você vai ter Alzheimer? Ou com 50 anos, você vai ter Alzheimer? Então, mas eu acho assim que... É uma discussão que a própria bioética discute nesse ponto e não tem uma conclusão específica. Existem estudos, né, avançados sobre nutrigenômica, né, como a gente conversou, sobre o que a gente consegue silenciar ou ativar um gene. Então, às vezes, você tem, é o que o Dr. Pinotti falou, a gente não pode ser refém também do nosso teste genético. A gente sabendo que tem essa predisposição, a gente vai usar todas as armas que existem atualmente e que estão sendo descobertas a cada momento, né? Com a evolução da medicina, dos avanços da medicina, que a gente pode combater. Inclusive o envelhecimento, né? Hoje em dia está sendo... Muito estudado. Tem vários médicos, tem vários estudos dizendo que o envelhecimento, assim como a obesidade, é uma doença. Isso é algo que é muito novo e que estão realmente estudando muito sobre isso
e procurando a melhor forma de prevenir essa doença. Acho que o importante é que o Dr. Pinotti falou, né? Tem que ter um médico para te orientar. Sim. Porque senão a pessoa pode realmente, até tem casos de suicídio, né? A pessoa achar Sim, que vai sim. ser e que não é. Tem que saber. Mas tem que ter alguém para orientar, para fazer tratamento, como o doutor falou, né? Para poder trabalhar e diminuir o risco, ou trabalhar para também você se preparar, né? O Dr. Koji trouxe logo no início, né, É da uma sua polêmica. fala, né, o ator americano, não acho que não é americano, é australiano, australiano. né, que ficou assim, né, refém dessa Ele questão, ficou né. refém. Mudou a Vou vida abandonar dele. minha carreira, vou abandonar minha Aproveitar minha vida, não porque sei eu vou quando vou ter fazer. Uhum. Alzheimer no futuro. Ou seja, ele já... Tem que tomar um cuidado, né, com isso daí, né. Uhum. Agora, Introjetou. quando o Nível fala, eu acho assim, que dentro da nossa especialidade de cirurgia plástica, isso é muito mais tranquilo. Agora, tem algumas especialidades que é importante, né? A síndrome cística, né? As insuficiências cardíacas, algumas patologias neurológicas, eu acho que é super importante, né? Você ter esse diagnóstico precoce, assim. Questão de scores também, por exemplo, assim, questão de câncer de mama. Hoje nós sabemos que tem câncer de mama familiar, que o BRCA2, BRCA1, né, que podem demonstrar qual que é o tipo. E aí, nesse caso, tem indicação já de fazer uma retirada do tecido mamário profilática, né, ou ovários também. Então, acho que as coisas vão avançando demais, pro bem e pro mal, né. Mas, eu acho que é uma questão que não vai voltar atrás. São elementos que a gente tem, são fatores que a gente pode utilizar para os nossos pacientes. E daqui a pouco vão ficar cada vez mais em conta, né? Já tem teste, como você falou, né? De farmácias por R$150. E eu acho que o principal é a mensagem, eu acho que tem que ter, é que tem que ter realmente um profissional de saúde capacitado para avaliar isso e não pode decidir toda a conduta baseada no exame. Perfeito. O exame, por mais que seja alterado, não diz nada. É a anamnese com os exames. Ele é mais uma ferramenta que a gente tem para ser mais assertivo na nossa conduta. É isso. Perfeito. Eu Lembro acredito demais. que o teste genético, ele é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, para a gente entender o nosso paciente, né? Tanto genótipo como fenótipo, né? Exato. Nossa, eu adorei. Assim, a gente tem muito assunto. Acho que a gente já vai chamar o Dr. Koji depois, mais um outro episódio, que é muito interessante. A gente está aprendendo bastante. Obrigada, Koji, por ter estado aqui conosco, por ajudar a gente a entender mais sobre a nossa genética, né? E estou muito feliz. Vocês gostaram? Demais. Gostou, Nívia? Demais. Gostou? Pinóquio? Obrigado, Koji- Dr. Koji. Fantástico. Tua Além presença de aqui, um- amigão. Além de um médico, cientista é um Nosso grande amigo. ser humano, né? Nosso amigão. Nosso amigo. Obrigado pelo convite, viu? Koji, fala as suas considerações finais aqui, que você quer falar, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais. Tá. É mais fácil me encontrar no próprio Instagram, né? Com rodrigo.nutrologia. Eu faço alguns vídeos normalmente lá, semanal, para tirar algumas orientações, pode mandar mensagem também. E eu trabalho também junto com o Dr. Pinotti, né? E trabalho em outros consultórios, mas acho que a mensagem final que tem que vir da relação da genética é que nunca considere como algo definitivo. Isso eu vou sempre repetir que é um risco muito grande. Ele é somente uma ferramenta auxiliar, um pouquinho mais assertiva talvez do que outras ferramentas, mas que vai ajudar dentro de mãos mais capacitadas a te orientar um caminho que seja mais fácil para alcançar um objetivo. Perfeito. Basicamente é isso. Gostei muito, adorei, viu? Gente, obrigada por terem estado conosco nesse episódio super especial. E se vocês puderem se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim vocês vão ser notificados a cada novo episódio nosso que a gente prepara com muito carinho aqui. Boa noite a todos. Gostou? Ah, foi muito bom. Bem Gostaram? legal, bem legal. Fugiu um pouquinho, mas Eu tá de boa, aprendi né? bastante. Eu peguei Não, essas...